Presentes no auditório, quanto às pessoas a verem-nos no Facebook. Nós somos o 12º A1 e vamos falar-vos de um assunto muito falado nos dias de hoje, que é o SARS-CoV-2. Primeiro vou dar um bocadinho de briefing sobre os vírus na generalidade. Vírus são agentes patogénicos que necessitam de um hospedeiro para se multiplicar porque não possuem os mecanismos presentes nas células humanas para o fazer. São milhares de vezes mais pequenos que as bactérias, que por sua vez são milhares de vezes mais pequenas que as células humanas. Alguns exemplos são o vírus do HIV, o vírus da ébola, o vírus da influenza e o vírus do cancro do útero. Após esta breve introdução aos vírus, vamos então falar do SARS-CoV-2 especificamente. Bem, o coronavírus da síndrome respiratória aguda grave, ou por outras palavras, SARS-CoV-2, é o micro-organismo responsável pela doença do coronavírus 2019, mais conhecida por Covid-19. Relativamente à sua origem, esta ainda não está 100% comprovada. No entanto, com as várias investigações já feitas, acredita-se que a transmissão do mesmo ocorreu por via dos morcegos de ferradura, sendo o pangolim um possível intermediário. Tal pensamento deriva-se do facto de que o genoma do SARS-CoV-2 humano tem 96% de identidade com o do morcego. Por fim, em relação à sua zona, esta pandemia viu o seu princípio na China, mais precisamente na cidade de Wuhan. Abordando agora um pouco o tópico sobre a relação com os animais. Bem, inicialmente com a informação que tínhamos, os morcegos eram os únicos animais que entravam na equação relativa ao contágio. Contudo, nos dias de hoje, já sabemos que isto não é bem assim, pois existem mais espécies capazes de serem infectadas e então também infectar o ser humano. Temos como exemplos disso o caso dos primatas, que ao terem um ADN muito semelhante ao nosso, tornam-se suscetíveis ao vírus. E também o caso da Dinamarca, em que foi descoberto que os vísons estavam ligados ao aparecimento de alguns novos casos. Portanto, se não seguirmos as normas de segurança, seja da DGS ou da UICN, União Internacional para a Conservação da Natureza, estes animais poderão ter apenas como futuro a extinção. No decorrer desta pandemia, têm surgido diversos mitos, sobretudo nas redes sociais, como, por exemplo, primeiro mito: a vacinação de um indivíduo não garante que este não possa transmitir o SARS-CoV-2. Ao contrário do que se diz, a vacinação do membro da população não implica que este não possa transmitir o vírus. Esta apenas garante a proteção do indivíduo em questão. Segundo mito: as picadas de mosquito são um possível meio de contágio. Apesar de muitos vírus serem transmitidos através das picadas de mosquito, isto não se verifica com este agente patogénico. E, terceiro e último mito: existe a possibilidade de transmitir o vírus pela água. O vírus propaga-se através de gotículas expelidas pela nossa boca e ou nariz. Portanto, a água não é um meio de contágio. Mas, no entanto, é sempre importante manter a distância de segurança em praias e ou piscinas. O propósito de mencionar estes mitos não foi apenas para os desmentir, mas também para vos fazer um apelo a todos os que nos estão a ouvir para consultarem sempre sites fidedignos e verificarem as informações que leem antes de assumirem algo como verdadeiro. Existe uma grande multiplicidade e variedade de vírus na natureza, pelo que os virologistas os classificam. A família Coronaviridae divide-se em 2 subfamílias, 5 géneros, 23 subgéneros e aproximadamente 40 espécies. O vírus SARS-CoV-2, que se encontra na família Coronaviridae, pertence à subfamília Orthocoronavirinae, ao género beta-coronavírus, ao subgénero Sarbecovirus e à espécie SARS-CoV do inglês Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus, no qual também está integrado o vírus SARS-CoV-1, que originou o surto de 2002-2004. Uma curiosidade acerca deste vírus é que o nome corona deriva do facto de que vistos ao microscópio, os espigões ao redor do vírus assemelham-se a uma coroa solar. Passamos agora à estrutura e fisiologia do SARS-CoV-2. Estruturalmente, existem 2 factos importantes a realçar.
O primeiro é a grande densidade de proteínas presentes no invólucro viral. São 3 as proteínas que decoram a bicamada lipídica constituinte do invólucro viral. A glicoproteína S, spike, a proteína E, envelope, e a proteína M, membrana. Entre estas, a mais abundante é a glicoproteína S. Esta é responsável pelo início da fusão do invólucro viral e da membrana celular, sendo assim que o vírus entra no hospedeiro. Também a proteína E participa no processo de infecção das células e, para além disso, constitui o invólucro viral, tal como a proteína M. Esta, para além de constituir o invólucro viral, também lhe confere forma. Menção honrosa ainda para a proteína M, que, como vocês podem ver pela figura, envolve o genoma do vírus e também irá regular a sua replicação. De referir ainda que o diâmetro do vírus varia entre 50 a 200 nanómetros. Este agente patogénico possui um genoma de RNA e não de DNA, sendo que é no RNA que está contida a informação genética necessária à síntese proteica. O segundo facto estruturalmente relevante é a enorme densidade do seu genoma. O SARS-CoV-2 possui um genoma com quase 30 kb, 30 kilobases, ou seja, 30.000 nucleótidos. É o vírus de RNA com o genoma mais extenso. Este facto excepcional deve-se ao facto de existir um domínio de atividade de 3' para 5' exorribonuclease, local de clivagem. Este fator permite corrigir as excessivas mutações que possam acontecer. Tal seria de veras catastrófico, particularmente num vírus de genoma tão extenso. O SARS-CoV-2 encontra-se englobado no sistema de classificação de Baltimore, no grupo 4, que compreende 29 famílias virais distintas. Muitos são os vírus englobados neste grupo, alguns deles sendo o poliovírus e os restantes Covid. Os vírus do grupo 4 possuem uma estrutura externa composta por proteínas do tipo N e por um RNA. Elas agrupam-se num formato capsídeo que muitas vezes apresenta uma simetria helicoidal, como podem ver na imagem. O SARS-CoV-2 é um vírus RNA de cadeia simples pelo facto de o seu genoma ser linear e composto por apenas uma cadeia de nucleótidos e não duas, como as células humanas têm no seu DNA. É de senso positivo pelo facto de ser lido de 5' para 3', os números simbolizando as extremidades de uma cadeia de polímeros e, portanto, pode ser descodificado diretamente pelas estruturas celulares como as enzimas, já que também elas funcionam de 5' para 3'. Isto acarreta inúmeras vantagens para o vírus, que vê a sua descodificação de RNA ser feita de forma muito mais eficaz e a sua síntese proteica ser feita bastante mais rapidamente. Quanto ao processo de replicação deste vírus e de todos os agentes patogénicos do grupo 4, ao contrário do que muitos pensam, este ciclo não acontece no núcleo da célula infectada, mas sim no seu citoplasma. Compreende 2 etapas. Inicialmente, a partir do RNA de senso positivo, é sintetizada uma cadeia de senso contrário através da ação da RNA polimerase, ou seja, a cadeia sintetizada terá senso negativo. Posteriormente, esta cadeia de RNA de senso negativo vai ser utilizada para a síntese do genoma viral de RNA de senso positivo em massa, que mais tarde irá ser posta em uso para a produção de mais vírus deste tipo, através de um processo que vai ser explicado com maior profundidade brevemente. Quanto às variantes, as diversas variantes surgem quando existe algum tipo de mutação. Quer isto dizer que podemos distinguir as mutações consoante as mutações que ocorreram no RNA. É necessário entender que basta uma pequena ou uma simples substituição, inserção ou... estou nervoso, peço desculpa, mal. É necessário entender que basta uma pequena inserção, substituição ou deleção do nucleótido para desencadear características completamente diferentes no organismo em questão. Neste caso, no vírus. Passando aqui ao mapa. A Califórnia, tal como o nome sugere, começou na parte sul da América e pode ser encontrada neste momento em diversos estados dos Estados Unidos da América. Hoje é sabido que esta variante é mais contagiosa e mais letal do vírus que deu origem. Quanto à Inglaterra,
melhor dizendo, a variante do Reino Unido começou na Inglaterra e alarmou bastante a comunidade de cientistas, uma vez que possui um índice de transmissibilidade 1,35 vezes superior ao vírus que deu origem. Quanto à Índia, e acaba assim, a variante da Índia, desde que começou, não parou de devastar o país, como todos sabemos, vemos nas notícias, e não há dados que possam comprovar um abrandamento da propagação do mesmo. Entender como o SARS-CoV-2 entra nas células humanas é uma alta prioridade para decifrar o seu mistério e conter a sua disseminação. A principal fonte de contágio é o sistema respiratório superior. Mas porquê? Então, o vírus, para se multiplicar geneticamente e começar a produzir as suas próprias proteínas, necessita de encontrar uma célula que possua características para que isso aconteça. Ou seja, proteínas que agem passivamente à entrada de algo novo. As células do sistema respiratório superior, fossa nasal, faringe, nasofaringe, laringe e cavidade oral, são as ideais, pois apresentam uma proteína com o nome de enzima conversora de angiotensina 2, mais conhecida como ACE2, à qual o vírus se liga e entra dentro das nossas células de uma forma mais eficaz. O SARS-CoV-2, como já foi dito anteriormente, tem na superfície da sua membrana uma espécie de picos, que na realidade são proteínas designadas de proteínas da espícula ou spike. Essas proteínas são essenciais para o vírus penetrar nas células humanas e nos infectar. Mas como é que isso acontece? A proteína spike é composta por duas partes, a parte S2, que é a base da proteína, a que estão ligadas três cabeças, a parte S1. Essa parte S1 contém um domínio de ligação ao receptor RBD, que reconhece especificamente a enzima conversora ACE2 como seu receptor. Quando o receptor RBD entra em contacto com a proteína ACE2, as nossas células, as células humanas, começam a mudar de forma, mais concretamente começam a esticar-se e, por ação de forças, fundem-se. A membrana do vírus e a nossa membrana funde-se, e entre elas é formado um poro que funciona como um canal de saída do material genético do vírus. Esse material genético sai do vírus e entra dentro das nossas células. O vírus, ao penetrar na célula humana por endocitose, o material genético do vírus fica retido dentro do endossoma. Posteriormente, as moléculas de RNA+, produzidas dentro de endossomas, são libertadas e a síntese de proteínas virais acontece. Ou seja, o material genético começa a ser replicado e depois transcrito, produzindo primeiro uma fita intermédia de RNA de sentido negativo e depois novas fitas de sentido positivo. As fitas transcritas no sentido positivo vão compor novas partículas virais após serem associadas a proteínas virais como receptores de superfície. A montagem final dos novos vírus ocorre no retículo endoplasmático e no complexo de Golgi da célula hospedeira. Após a montagem, as partículas saem da célula e estão prontas a infectarem outras novas células. Estas células, que já serviram de hospedeiras para a replicação do vírus, sofrem apóptose, ou seja, autodestroem-se, o que explica os danos causados nos alvéolos pulmonares das pessoas infectadas. Existem dois tipos de transmissão, através do contacto direto e contacto indireto. Bem, o contacto direto é um tipo de transmissão que se dá pela disseminação de gotículas chamadas aerossóis, que são libertadas quando uma pessoa infectada tosse, espirra ou fala, e que podem ser inaladas podem ser inaladas pela boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas. As partículas virais libertadas com a saliva podem permanecer no ar até 2 horas e meia. Agora, falando do contacto indireto. O contacto indireto dá-se quando as mãos entram em contacto com uma superfície ou objeto contaminado com vírus e que em seguida entram em contacto com a boca, nariz ou olhos. Os vírus que se depositam nas superfícies, dependendo das características dessas mesmas, podem permanecer viáveis durante horas ou até mesmo dias. Uma curiosidade, a quantidade de vírus existente nestas superfícies vai diminuindo com o passar das horas, reduzindo o risco de contaminação, de modo que é improvável que o vírus se espalhe pelo correio transportado por longas viagens. Podemos evitar a propagação do Covid-19 com simples ações, tais como lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou uma solução à base de álcool,
cobrir a boca e o nariz quando tossir ou espirrar com o cotovelo fletido ou um lenço, evitar aglomerações e multidões, se estiver em espaços fechados, abrir as janelas sempre que possível, não compartilhar objetos pessoais com outras pessoas e usar máscaras sempre que o distanciamento físico não é possível. Além destes, é importante, se sentir doente, ficar em casa e procurar ajuda médica se necessário e ser colaborativo com as testagens. Relativamente aos sintomas da Covid-19, os mais comuns são a febre, em 99% dos casos, a tosse seca e constante, em 59%, e a fadiga, em 70%. Existem, porém, outros sintomas menos comuns, mas também que servem como suspeitos de infecção, tais como a perda de olfato e paladar, as dores de cabeça, dores musculares, dores de garganta, náuseas, entre outros. Por fim, deve-se ter em conta que esta doença também está ligada ao foro cardiovascular, devido à alteração na ACE2, que, como vimos anteriormente, é a porta de entrada do vírus no nosso corpo. Esta proteína está ligada ao sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é um conjunto de hormonas que controlam a pressão arterial. Em consequência, pode haver sintomas mais graves, como trombose nos membros inferiores e embolia pulmonar. Relativamente à sua transmissão, que corresponde a um dos aspectos mais questionáveis de toda a pandemia em si, é possível transmitir o vírus mesmo estando-se assintomático, ou seja, ausente de quaisquer sintomas, e após a sua contaminação, o período de incubação pode variar entre 1 e 14 dias, sendo mais frequente o aparecimento de sintomas no 5º e no 6º dias de infecção. É também importante termos conhecimento da diferença entre palavras como endemia, epidemia e pandemia, porque, na verdade, é isso que a epidemiologia aborda, que é o estudo quantitativo de uma determinada doença e todos os seus fatores condicionantes nas populações humanas. Posto isto, uma endemia é considerada uma doença de causa e atuação local, ou seja, que manifesta-se em apenas determinadas regiões e apresenta um número esperado de casos. Uma epidemia, aliás, por sua vez, é considerada uma doença com surtos em várias regiões, ou seja, quando existe uma ocorrência excedente de casos num determinado local e que se vai espalhando para outros lugares, para além daqueles que foram inicialmente identificados. É também importante destacar que o termo surdo é muitas vezes utilizado para descrever o rápido alastramento de uma doença contagiosa em regiões específicas. E, por fim, uma pandemia é considerada uma doença que surge quando o agente infeccioso se espalha a nível mundial e a maioria da população não lhe é imune, ou seja, levanta um grande número de casos. Por esse motivo, é correto afirmarmos que a Covid-19 trata-se de uma pandemia. Como podemos observar, a taxa de letalidade da Covid-19 está dependente de vários fatores, tais como a qualidade dos serviços de saúde, a resposta das autoridades e o número de casos positivos não registados. No gráfico apresentado, podemos analisar o número de mortes vezes o número de casos infectados por idade de cada indivíduo, sendo assim possível verificar uma maior abundância de casos infectados nas pessoas com idades compreendidas entre os 30 e os 50 anos e uma maior taxa de letalidade nas pessoas com idades iguais ou superior a 65 anos. Podendo assim concluir que quanto mais elevada for a idade, maior a taxa de letalidade. O nosso corpo realiza duas respostas imunitárias perante a entrada de um vírus no nosso corpo. Uma delas é a imunidade humoral, que funciona com o objetivo de eliminar antigénios, neste caso o SARS-CoV-2, que se encontrem nos fluidos corporais, ou seja, que ainda não estejam dentro das células do nosso corpo, mas sim a circular na linfa e sangue. Esta resposta é feita pelos linfócitos B, pois quando o vírus entra no organismo e passa por um órgão linfóide secundário, por exemplo, os glândulos linfáticos do pescoço, onde residem linfócitos, esses linfócitos que possuem o receptor correspondente ao do antigénio irão ser ativados ligando-se ao mesmo. Uma vez feito o reconhecimento do antigénio e a confirmação por outros linfócitos, o linfócito B diferencia-se em plasmócito, que é uma célula produtora de anticorpos. E são esses anticorpos que têm depois a função de destruir, imobilizar ou neutralizar o vírus, combatendo assim a infecção. A outra resposta imunitária que podemos ter é a imunidade celular, que tem como objetivo destruir as células já infectadas. Nesta resposta, os linfócitos T, reconhecem o antigénio, que neste caso é uma porção do vírus exposta à superfície da célula infectada
ou daquela que o fagocitou, exibindo-o então para que o linfócito T o reconheça. Assim, os linfócitos T citolíticos irão ligar-se ao mesmo, libertando citotoxinas que irão induzir a célula à morte celular. Os restos dessa célula serão fagocitados por macrófagos, impedindo assim a propagação do vírus nas mesmas. Passemos agora então à testagem do SARS-CoV-2 e como é feita, começando pelos testes PCR. Como qualquer teste, inicia-se pela colheita de células da pessoa onde se pretende pesquisar o vírus, utilizando-se uma zargatona nasofaríngea. Já que o SARS-CoV-2 apenas possui RNA, é primeiro necessário fazer a transição de RNA para DNA complementar, ou cDNA, realizado pela enzima transcriptase reversa. É uma enzima que faz a transcrição no sentido inverso. Este cDNA obtido já possibilita a análise por PCR. O método recorre à PCR, já agora a PCR é Polymerase Chain Reaction, ou a reação em cadeia da polimerase, peço desculpa, com o intuito de replicar uma zona específica de DNA analisado, para tentar descobrir ou não a presença de RNA viral. O PCR consiste em ciclos de aquecimento e arrefecimento repetidos num termociclador, onde ocorre a desnaturação do DNA, ou abertura do DNA, que depois de seguida realiza-se a sua replicação, que aumenta o dobro das cadeias de DNA, permitindo assim formar milhões de DNA em poucos minutos, como uma fotocopiadora. Mas para estas reações ocorrerem é necessário adicionar os iniciadores, ou primers, fragmentos de DNA curtos que contêm sequências complementares à região que se pretende pesquisar do DNA. Juntamente com uma DNA polimerase e nucleótidos livres, que depois irão ser utilizados para criar um novo DNA amplificado a partir do molde por complementariedade de bases. Finalmente, após este processo todo, baseando-se nas cópias obtidas, detecta-se se existe ou não a presença de SARS-CoV-2 na amostra, determinando assim se uma pessoa testa positivo ou negativo, respectivamente. Os testes rápidos detectam antigénios, ou seja, detectam proteínas virais que induzem a nossa resposta imunitária e que existem na superfície do vírus. Colocam-se gotas de amostra numa solução e esta migra pela membrana por ação capilar. Se a amostra contiver os antigénios do SARS-CoV-2, reage com o anticorpo desse mesmo, que está a revestir a região da linha teste e aparece uma linha colorida. Se a amostra não contiver os antigénios do SARS-CoV-2, nenhuma linha colorida aparecerá na região da linha de teste, indicando então um resultado negativo. Para servir como um controle, uma linha colorida aparecerá sempre nessa mesma região, na região da linha de controle. Estes testes são mais baratos que o PCR e oferecem resultados mais rapidamente. Os testes serológicos, também conhecidos como testes de anticorpos, utilizam uma amostra de sangue para saber se o indivíduo possui anticorpos contra o vírus. Se o indivíduo possuir anticorpos, isto pode significar que já foi infectado pelo vírus, mesmo não apresentando qualquer sintoma, ou então já foi vacinado. Este tipo de teste não permite diagnosticar uma infecção no seu início, pois os anticorpos só começam a ser produzidos alguns dias ou semanas após o contágio, sendo assim a sua realização recomendada 14 dias após o início de sintomas. Os estudos serológicos são estudos que são realizados tendo por base a informação obtida através dos testes serológicos e são normalmente estudados grupos populacionais, por exemplo, o grupo de idosos, um grupo de profissionais de saúde. Em Portugal, os maiores estudos serológicos feitos foram realizados pelo Instituto de Medicina Molecular e já foram obtidos resultados bastante importantes. Como esta imagem demonstra, foi então através deste estudo possível perceber que as pessoas mais idosas são as que apresentam menos anticorpos após uma infecção. Foi também comparada a quantidade de anticorpos existente no organismo de pessoas que tinham participado num primeiro estudo, realizado no ano passado, e verificou-se que esta continua relativamente semelhante após cerca de 6 meses, que foi o intervalo de tempo entre a realização dos dois estudos. Podemos, por isso, concluir que o período de imunidade ao vírus é superior ao divulgado pela comunicação social, pois enquanto tivermos uma quantidade razoável de anticorpos no nosso organismo, somos capazes de o combater. Uma vacina caracteriza-se sendo uma preparação de antigénicos,
que, quando administrada, provoca uma resposta imunitária específica. Ou seja, quando o nosso corpo entra em contacto outra vez com o mesmo agente patogénico, ele vai dar uma resposta imunitária contra a defesa dele, ou seja, mais rápida e também mais eficaz. Os ensaios clínicos contra a Covid-19, eles têm poucos meses e eles necessitam de longos espaços de tempo e, por vezes, até anos, para conseguir estudar a imunidade de uma vacina. Muitas pessoas têm medo de serem vacinadas, e é legítimo, mas terem medo de serem vacinadas por serem vacinas novas não devia impedir delas serem vacinadas, já que estudos recentes indicam que elas contêm, nem que seja um bocadinho de imunidade, e o que vai fazer com que as pessoas que sejam infectadas com o vírus tenham os sintomas, a gravidade dos sintomas sejam menores. Outra das preocupações, e talvez seja a maior preocupação dos investigadores, é as variantes novas. As mutações atuais do SARS-CoV-2 não diferem muito das variantes utilizadas anteriormente para a produção das vacinas. Logo, o que indica que as vacinas atuais continuam a conseguir combater a SARS-CoV-2. No caso da Covid-19, as vacinas do RNA mensageiro contêm informações necessárias para o corpo produzida proteína spike, não infecciosa. Esta proteína, ao ser produzida e reconhecida pelo organismo como algo estranho, vai desencadear uma resposta do sistema imunitário que irá neutralizar a proteína, produzindo anticorpos para o vírus. Quando uma pessoa vacinada entrar em contacto com o SARS-CoV-2, mais tarde, já terá no seu corpo anticorpos para o vírus e será capaz de neutralizá-lo com mais eficácia. Algumas vacinas de RNA mensageiro são as vacinas da Pfizer e da Moderna. As vacinas inativadas consistem em partículas virais cultivadas em culturas microbiológicas que não são capazes de produzir doenças. Nestas vacinas, os SARS-CoV-2 são inativados pela propiolactona, um agente químico, daí não terem poder infeccioso, ou seja, não se multiplicam no organismo do vacinado, mantendo as suas características imunológicas, nomeadamente a produção de anticorpos. Temos como exemplo a Bharat Biotech, Sinovac e Sinopharm. Relativamente às vacinas de vetor viral, as mesmas caracterizam-se por utilizarem adenovírus, que são vírus modificados e inofensivos. A este vírus é adicionado o gene do SARS-CoV-2 que codifica o seu antigénio, a proteína spike. Deste modo, e numa primeira etapa, o vírus entra nas nossas células e ativa o gene da proteína spike para que a mesma seja produzida. Após a sua produção, e já numa segunda etapa, a célula exibe esta proteína na sua superfície, fazendo com que o sistema imunitário reconheça que a mesma não pertence ali, dando então início à produção de anticorpos e à ativação de outras células para combater aquilo que o mesmo pensa ser uma infecção. Alguns exemplos de vacinas que são utilizadas no combate a esta pandemia e que recorrem a este tipo de tecnologia são a vacina da AstraZeneca, a Sputnik V, a Johnson & Johnson e ainda a vacina da CanSino. A vacina contém nanopartículas que são compostas por proteínas spike sintéticas e é adicionado um adjuvante a estas para que seja reforçada uma resposta imunitária. A americana Novavax é um dos exemplos de vacinas de partículas semelhantes a vírus e, por fim, para dar terminado o tópico das vacinas, vou falar do surgimento de alguns efeitos secundários que é bastante comum após a administração de uma vacina no corpo de um ser humano. Os efeitos secundários podem estar divididos em dois grupos, como os efeitos secundários mais comuns, como o exemplo das dores de cabeça, e os mais graves e raros, como, por exemplo, a falta de ar. Mas claro que os efeitos benéficos da vacinação são muito superiores a estes. Ao contrário do que a maioria da população pensa, nem toda a gente pode ser vacinada. Temos como, por exemplo, pessoas com deficiências imunitárias genéticas graves, pessoas com doenças crónicas que afetam o sistema imunitário e pessoas que tiveram de fazer transplantes de órgãos e que têm de tomar medicamentos imunossupressores. Para esse tipo de pessoas, porque é que não podem ser vacinadas? Porque a vacina para esse tipo de pessoas não é eficaz, pois o seu corpo não consegue produzir anticorpos de forma a neutralizar o vírus SARS-CoV-2.
Em relação aos antibióticos, que também é um assunto muito falado no que toca ao vírus, os antibióticos servem para infecções bacterianas, sendo a Covid-19 um vírus, não pode ser utilizado nem para tratamento, nem de forma a prevenir o vírus. O Remdesivir é um antiviral de administração intravenosa, de amplo espectro, e tal como o próprio nome indica, os antivirais são um conjunto, uma classe de medicamentos que são utilizados especificamente para tratar infecções virais. A substância ativa do Remdesivir contém 3 grupos fosfato, o que permite que o medicamento seja reconhecido e incorporado pela enzima RNA polimerase do vírus. Desta forma, o material genético, a cadeia genética é modificada, impedindo a produção da cadeia de RNA. E assim, com o material genético incompleto, o vírus não se consegue reproduzir noutras células. Este medicamento é utilizado atualmente para o tratamento de doentes Covid, ainda que seja necessária uma melhor avaliação em relação à sua eficácia. Um potencial tratamento para a Covid-19 é o medicamento tocilizumab. Este é um anticorpo monoclonal recombinante utilizado para tratar a artrite reumatoide. Mas o que é um anticorpo monoclonal? É um anticorpo modificado altamente específico num determinado alvo. Como vocês podem ver na metade direita, o tocilizumab vai inibir a função biológica da interleucina 6, deste mensageiro químico. E para que é que ele vai fazer isso? Ele vai ligar-se ao receptor da interleucina 6, fazendo com que a tempestade de citocinas não ocorra. A tempestade é essa que o nosso próprio sistema imunitário desencadeia, como vocês podem ver na metade esquerda da imagem. A tempestade de citocinas causa uma inflamação grave que, nos casos de doenças graves, leva a sintomas ainda piores. O plasma convalescente é o plasma sanguíneo abundante em anticorpos. Este é retirado de uma pessoa que já esteve infectada com Covid-19 e administrado num paciente que atualmente está infectado. Este tratamento tem o objetivo de, através dos anticorpos presentes no plasma, auxiliar o sistema imunitário do paciente a eliminar o vírus. Na imagem da esquerda conseguimos observar o percurso do plasma, desde o dador até ao receptor, ou seja, desde a sua colheita, testagem, transporte até o local indicado e chegada ao receptor, paciente atualmente infectado. Quando o vírus entra na célula, infectando-a, persegue a replicação do seu material genético. Isto leva a que os genes dos interferões sejam ativados e formem proteínas que irão em direção às células vizinhas. Nas células vizinhas, há a ativação dos genes que codificam as proteínas antivirais. Estas proteínas irão destruir o RNA da célula e, assim, a tradução irá ser impedida. Deste modo, a célula morre e o vírus já não tem a possibilidade de se replicar. O SARS-CoV-2 é um vírus que afeta o sistema imunitário do seu hospedeiro, isto é, enfraquece-o. O interferão beta é um interferão sintético que tem sido usado no tratamento da esclerose múltipla e também tem sido usado no tratamento de pacientes com Covid-19. Apesar de já muito se ter descoberto, ainda há muito para descobrir. Acredita-se que o futuro seja centrado na descoberta de novos compostos baseados no mecanismo de ação contra proteínas específicas do SARS-CoV-2. A OMS alertou que este vírus poderá nunca mais desaparecer das nossas vidas, mesmo com a descoberta e utilização da vacina. Uma hipótese futura mais realista centra-se no desenvolvimento de antivirais específicos do SARS-CoV-2, de forma a termos um tratamento mais seguro e eficaz. Como puderam ver em toda a nossa apresentação, a biologia é uma área muito importante no nosso cotidiano, principalmente na altura que estamos a passar. Com ela podemos descobrir desde a estrutura do vírus até à forma de atuação dos medicamentos e das vacinas no nosso corpo. Gostaria de ouvir dúvidas? Questões que tenham? Dúvidas? Zé Moutinho. Diz, André.
Anda cá, pergunta. A minha pergunta era para saber se as vacinas contra a Covid são temporárias ou temos a nossa toma, por exemplo, da Pfizer, a primeira fase e a segunda, e depois, ao fim de uns X de anos, nós temos de voltar a tomá-la. Eu fui para o pé de mim, né? Relativamente à questão que foi colocada, apesar dos nossos estudos não se terem focado nessas questões, há já estudos que concluem que a primeira dose da vacina já auxilia bastante na imunidade. Contudo, continuam a ser desenvolvidos estudos que ainda vão ser analisados se as vacinas serão anuais ou se ficaremos apenas por estas doses. Contudo, volto a salientar que uma dose apenas da vacina será já vantajosa quanto à imunidade. A segunda dose será ainda mais e, a partir da segunda dose de toda a população vacinada, serão feitos mais estudos para tentarmos concluir se essa será anual ou se ficamos apenas por as 2 doses administradas até agora. Não sei se respondi à questão. Muito obrigado. Olha, o 12º A2, uma dúvida, perguntem lá. Pode ser daí. Vá. Não? Pode ser daí. Não? Olha, e o 11º atriz? Maria. Não queres vir cá? Então diz. O grupo das vacinas. A Maria pergunta se depois de tomar a vacina se não se pode fazer esforços ou só assim algum cuidado especial a ter. Oh, não. Vou baralhar. Nós ainda não temos respostas para essa pergunta porque nós estudamos, no ponto de vista biológico, não estudamos a parte ética da questão. Então não temos resposta para essa pergunta. Mas acreditamos que deve ter alguns cuidados a ter, mas não temos resposta para isso. Peço desculpa. Mas eu sei, pode dizer.
Tá. Nós, no 11º ano, estudamos a parte do darwinismo e vocês sabem as coisas que eu estou a falar. E uma parte delas é a teoria do isolamento geográfico. Ou seja, imagine, isto tem a ver mesmo com os andorinhões de Darwin, se não me engano. Temos mais de 20 espécies da mesma subespécie de origem. Imagine, nós temos aqui... nós temos um caracol, pronto, assim rápido. Temos um caracol e nós pomos esse caracol no Monte Everest. Daqui a umas centenas de anos, como existe um cruzamento entre as zonas específicas das espécies, essa espécie possivelmente original de outra espécie, porque está isolada completamente. Ou seja, de uma espécie que nós temos aqui, no mesmo Everest dará outras espécies. E se nós continuarmos assim, sucessivamente irá acontecer. Ou seja, a partir do isolamento geográfico, a partir de uma espécie, temos outras espécies. É a mesma coisa que acontece com o vírus. Nós temos a variante inicial, por alguma razão. Imagino que o Covid começou em Portugal, neste caso na China. Uma pessoa da China vai para a América. Completamente diferente, situações de ambiente diferente, sítio geográfico completamente diferente. Então o que é que acontece? Sucede-se que, a partir dessa pessoa, e a comunicação com as outras pessoas, esse mesmo vírus vai ter mutações completamente diferentes daqui do que teve ali. Sendo assim, vai desencadear novas espécies e variantes. Mas porquê que só há 2 ou 3 ou 4 variantes? Há África do Sul... Mas não há 2, 3 ou 4 variantes. Há muitos mais. São as mais conhecidas. Estas são as mais conhecidas e neste preciso... As características das populações. Sim, mesmo a característica da população deste determinado local. Neste momento em que estamos a falar, de certeza que mais 20 ou 30 variantes estão a ser formadas, porque as mutações não são cíclicas, portanto, de 1 segundo em 1 segundo pode estar, portanto, de 5 em 5 segundos pode estar a formar. Ou seja, não é cíclicas e a cada segundo que passa existe a chance de haver mais mutações e espécies diferentes serão originadas. Obrigada. Nada. As outras professoras? Não? Aqui o 11º aluno outra vez. Tiago. Eliana. O 12º aluno. Há 2. A sério? As professoras? O 11º há 3. Daniela? Não. Carolina? Pronto. Então, nesse caso, se não houver mesmo dúvidas nenhumas, não sei se há dúvidas no Facebook da Feira de Projetos, esteve a passar em direto, não há, ninguém colocou questões. Portanto, assim terminamos. Sim. Agradecemos mais uma vez a presença de todos. Esperemos ter sido esclarecedores em alguns aspectos do funcionamento deste vírus. E obrigada. Obrigada à turma também pelo empenho que tiveram e pela responsabilidade que mostraram. Obrigada.